Graça e paz, queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Hoje é dia 3 de outubro, sábado, e esse é o nosso devocional de segunda a sábado às 7 horas da manhã. Nós sempre estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. O tema do nosso devocional, que se iniciou ontem, hoje é o segundo dia desse devocional, é escolhido. Lembre-se do Evangelho todos os dias. Você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu. E Ele tem também um propósito para a nossa vida. Amém? Vamos lá? Segundo dia desse devocional. Meu amigo Ryan conta a história de um homem chamado Sr. B, que foi professor na Universidade de Pequim, conhecida como a Harvard chinesa. Ele contou uma piada na sala de aula sobre o Partido Comunista a um grupo de estudantes. Um desses alunos denunciou a piada à polícia. No dia seguinte, policiais invadiram o escritório do Sr. B e o levaram a uma prisão comunista, distante e fria, sem aviso e sem um julgamento. Naquela manhã, ele acordou sendo um professor como um dos cargos mais prestigiados do cenário acadêmico mundial. Ao anoitecer, ele estava atrás das grades de uma prisão. As prisões chinesas naquele tempo eram um dos piores lugares da Terra. Antros horríveis de doenças, tortura e morte. O Sr. B caiu rapidamente em depressão e desespero. A depressão o levou a pensamentos suicidas em questão de semanas. Numa tarde, sob uma névoa de tristeza, ele foi até a janela da sua cela, que ficava no 8º andar. Os chineses não colocavam vidros nas janelas das celas dos andares mais altos. Se um prisioneiro decidisse se lançar, a sua morte não era nenhum problema. O coração do Sr. B batia acelerado ao olhar para fora e pensar em pular. E então aconteceu. Ele ouviu uma voz baixa dizer: "Não pule, não pule, não pule." E ele se sentou no meio da cela desesperado. Lá, no piso duro de concreto, memórias inundaram a mente dele. Um amigo, um professor estrangeiro que era cristão, havia lhe falado do Evangelho. O Sr. B orou: "Jesus, se você for real, por favor, me traga esse perdão e essa paz que meu amigo falou que você prometeu. Em troca, oferecerei a minha vida e serviço a ti." Ele olhou para cima e o céu nunca fora tão azul. O sol nunca brilhara tanto através do pequeno buraco da janela. E eu sentia a alegria inundar o meu coração como nunca havia sentido antes. Esse professor ilustre colocou todas as suas reservas de lado e gritou: "Eu tenho um futuro brilhante com Jesus Cristo." Os guardas o ouviram e, de forma cruel, mandaram-no ficar quieto. Mas a sua alegria não podia ser contida. Ele continuou gritando sem parar até que eles vieram até a cela e bateram nele. Uma pessoa em uma prisão liberta por acreditar no Evangelho de Jesus é mais livre do que qualquer pessoa fora da prisão sem o Evangelho. O Sr. B foi solto e, eventualmente, fundou diversos orfanatos no interior da China, cuidando dos pobres e guiando muitos a Cristo. Ele teve um futuro brilhante em Jesus Cristo. Até hoje, ao conhecê-lo, a sua alegria é contagiante e ele lhe dirá que a alegria que sentiu na prisão é a mesma que sente até hoje. Todo mundo tem esse sentimento de estar aprisionado, presas por pensamentos, hábitos, ações e um passado perturbador que não as deixa. O Evangelho nos ensina que a pior de todas as prisões
é aquela que nós mesmos criamos. As celas dessa prisão são feitas de inseguranças, com um profundo entendimento de que algo não está certo em nosso interior, que algo está realmente quebrado. Carregamos isso como uma corrente ao redor dos nossos pescoços. É a condição humana. E isso só mudará se algo drástico acontecer. O Evangelho é a medida mais drástica de todas. É uma cruz sangrenta, é a morte do próprio Deus em nosso favor, é a derrota esmagadora da própria morte pela ressurreição gloriosa para revelar o amor e poder de Deus por toda a eternidade. As Escrituras nos lembram que devemos prestar atenção àquilo que temos ouvido, especialmente quando se trata do Evangelho. O sermão mais importante que você irá pregar é aquele que você prega para o seu próprio coração, relembrando diariamente de que eu tenho um futuro brilhante em Jesus. Isso aqui é lindo. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Esse devocional de hoje, ele, de verdade, ele fala muito ao coração da gente, porque às vezes, né, irmãos, nós estamos tão acostumados com a nossa vida e nós nem imaginamos que em outros lugares, em outros países, existem pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo mortas por causa do Evangelho ou porque vivem num regime de muita opressão. É claro que a nossa vida não é um mar de rosas, é claro que nós aqui no Brasil temos muitos problemas, mas existem problemas que pessoas estão lidando todos os dias em outros lugares do mundo que nós não lidamos ainda. Então a primeira coisa que me destaca é a importância de você nunca perder a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. Porque pode passar o tempo que for, na hora que ela precisar, o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que foi falado para ela. Imagine aquele professor sendo preso e provavelmente até seria morto, porque fez uma piada, uma brincadeira em relação ao governo do país dele. Perdeu tudo. Naquele momento ele não tinha mais sala de aula, não tinha mais família, não tinha nada, estava preso. Mas a palavra de Deus ninguém pode prender. A palavra de Deus ninguém pode amarrar ela. E aleluia por isso. Porque a semente que você planta do Evangelho no coração de alguém, pode passar o tempo que for, na hora que ela mais precisar, essa semente vai germinar. Ele orou a Deus, entregou a vida dele. É linda essa oração que ele fez. Se o Senhor é real, então me dá essa paz, me dá essa alegria. E ele se rendeu a Jesus e Jesus recebeu ele. Eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus, mas se você não entregou, eu gostaria muito de orar por você. Sabe, aqui na descrição do vídeo tem um telefone que, se você entrar em contato, eu estarei disposto, eu estarei disponível e com o coração muito feliz de poder orar por você e levar você a Cristo. Agora, se você já entregou sua vida a Jesus, mas tem enfrentado momentos muito difíceis, a ponto de às vezes até entrar um pouco em dúvida em relação à sua fé, não se esqueça, Jesus, ele não mudou. Se você abrir o seu coração, Jesus, ele vai te tocar e ele vai te abraçar, ele vai te envolver. Esse devocional hoje mexeu muito no meu coração. Sabe, tem muitas pessoas que estão presas, não em uma cadeia como o Sr. B estava, mas como nós vimos, presas com o passado, presas com vícios, presas com tantas coisas. Sabe, queridos, de verdade, eu quero dizer para você que Jesus tem a chave para abrir qualquer prisão.
Jesus é a chave. Ele é a chave para abrir qualquer prisão que você esteja. Você não precisa viver assim, preso, amargurado, sabe, se desvalorizando, achando que você é o pior de todos. Não. Você não precisa. Você pode viver uma vida de paz. Sabe, querido, o Espírito Santo sempre fala conosco. Com aquele homem, na hora que ele ia se suicidar, o Espírito Santo falou, não pule, não faça isso. E ele ouviu a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem falado com você? O que o Espírito Santo tem falado no teu coração acerca da tua vida, acerca da tua casa, da tua família? Qual é a decisão, a posição que você precisa tomar hoje para não perder a bênção de Deus que já está liberada sobre a tua vida? O que você precisa fazer? Querido, uma pessoa em uma prisão, liberta por acreditar no Evangelho de Jesus, é mais livre do que qualquer pessoa fora da prisão sem o Evangelho. Tem muitas pessoas que estão livres no seu corpo, mas na sua alma estão presos, talvez até sendo torturados por algum sentimento, por algum pensamento, por algum trauma que essa pessoa tenha passado. Mas Jesus pode curar tudo isso. Você vê que depois daquela prisão, ele começou a cuidar dos pobres, fundou vários orfanatos e tem levado o Evangelho para outras pessoas. Sabe que uma coisa que talvez você pode não aceitar, talvez nem acreditar, talvez você está vivendo um momento muito difícil na sua vida, mas se você segurar nas mãos de Jesus, esse momento que você está passando vai ser um trampolim para você viver algo poderoso em Deus. Você não vai ter só apenas uma bênção ou um livramento, você vai ter um testemunho. Um testemunho que vai mudar a vida de outras pessoas. Sabe, queridos, a pior prisão é aquela que nós mesmos criamos. Celas construídas com insegurança, sabe? Com medo, com vergonha. Mas Jesus quer te livrar disso. E eu creio em nome de Jesus. Eu quero terminar citando essa parte aqui que mexeu muito comigo. O sermão mais importante que você irá pregar é aquele que você prega para o seu próprio coração, relembrando-o diariamente de que eu tenho um futuro brilhante com Jesus. E nós lemos Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu tenho um futuro brilhante com Jesus. Você tem um futuro brilhante com Jesus. Nós temos um futuro brilhante com Jesus. Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa para esse mês de outubro, novembro e dezembro, que eu sei que nós vamos terminar declarando: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Ele é fiel, Ele é Pai, Ele é bom em todo o tempo. Vamos orar? A presença de Deus está aqui, querido, e eu sei que ela está aí também. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado porque no Senhor eu posso ter paz, eu posso ter alegria. Obrigado por ser livre, porque o Senhor me libertou. Obrigado porque o Teu Evangelho nos trouxe para a liberdade. Oh Deus, eu oro por essa pessoa que está com o coração apertado. Essa mesma pessoa que agora está chorando, dizendo: me ajuda, Jesus. Eu não consigo sozinho, por isso eu te peço, ajude esta pessoa.
Livra ela dessa prisão, livra ela dessas correntes que tem prendido a alma dela, Pai. Eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Todo pensamento suicida, todo pensamento, sabe, Pai, pensamentos de desvalorização, de complexo de inferioridade, todo pensamento negativo, palavras que pessoas disseram para ela, talvez até os seus pais ou familiares, palavras de maldição, decretos de maldição que foram lançados sobre ela, em o nome de Jesus eu quebro esses decretos agora, no nome de Jesus. Porque esta pessoa, seja o meu irmão, seja a minha irmã, eles são o que a Bíblia diz que eles são o que a tua palavra diz que eles são o que o Evangelho diz que eles são. Eles têm o que o Evangelho diz que eles têm, eles podem fazer o que o Evangelho diz que eles podem fazer. Eles são livres e não precisam mais viver em prisões. Eu abençoo a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Seja livre, seja liberto de todo mal, depressão, síndrome do pânico, pensamento suicida, tristeza profunda, angústia, vergonha, medo, não importa qual era a corrente, seja destruída agora toda a corrente maligna e seja livre para ter paz, para viver em amor, em paz e alegria, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que todo o peso saia e que você tenha paz com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei que com Jesus nós podemos. Você tem um futuro brilhante com Jesus. Você tem um futuro brilhante com Jesus. Você tem um futuro brilhante com Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és maravilhoso. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Hoje é sábado, dia 3 de outubro. Amanhã nós temos cultos às 10 da manhã e às 19. É a Santa Ceia do Senhor. E eu estarei iniciando uma série de pregações nesse mês de outubro que tem por título Simples e Eficaz, o Evangelho de Jesus Cristo. A vida com Deus não precisa ser pesada. É uma vida com responsabilidade, mas com muito prazer, com muita alegria, com muita paz. Venha participar da Santa Ceia amanhã. O DDI, que é o Departamento de Discipulado Infantil, vai estar funcionando às 10 e às 19 para crianças até 3 anos de idade. Mas se você quiser vir com o seu filho, se ele tem de 4 anos para cima, se você quiser trazê-lo, pode vir, mas você vai ter que estar com ele aqui no culto. E venha com toda a sua família, todos de máscaras, em nome de Jesus, participar da ceia, que será amanhã, às 10 e às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça da ação social. Toda doação que você tiver e gostaria de fazer para o projeto social, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, que está na descrição do vídeo, ou até mesmo com a nossa irmã Elisângela. E não se esqueça também, se o Espírito Santo está tocando o teu coração para semear, para plantar alguma semente financeira nesse ministério, nessa obra, a conta da nossa igreja está na descrição do vídeo e você pode sim semear. Amém? Faça o que Deus está falando no seu coração, pois essa semente, se Ele está te tocando, já tem propósito, destino e colheita. Beijo no coração. Esse devocional hoje mexeu muito comigo. Eu sei que tem muita gente sem esperança. Por isso, por favor, envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para que essa pessoa saiba o que você aprendeu hoje, para que ela possa ouvir o que você ouviu hoje, não de mim, mas do Espírito Santo, que você tem um futuro brilhante com Jesus. Deus te abençoe.